Boa noite, gente. Vamos retomar aqui então a aula passada. Só um esclarecimento para quem não estava aqui ou para quem está assistindo online aí. Na aula passada eu comecei aqui esse slide em que eu ia dar os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Mas aí eu estava falando, acho que eu estava no primeiro inciso ainda do artigo 515 e acabou a bateria, a gente resolveu fazer um intervalo. Mas daí no intervalo a gente descobriu que a paralisação dos ônibus aqui em São Paulo já ia começar e o pessoal não ia ter como ir embora, então a gente acabou cancelando a segunda parte da aula. Então hoje eu vou retomar a aula aqui a partir... Vou voltar esse slide aqui desde o começo, né? Não sei exatamente o que eu já falei de título executivo, então talvez fique um pouquinho repetido só, mas isso aí a gente toca a partir daqui. Você assistiu a aula, Renato? Beleza, se tiver dúvida aí. Bom, como a gente já falou na aula passada, isso eu lembro de ter falado, o código ele divide as execuções em dois tipos, né? Isso todo mundo, quase todo mundo sabe. A gente tem a execução de título executivo judicial, que o código chama de cumprimento de sentença, e a execução de título extrajudicial. São procedimentos diferentes. A execução de título extrajudicial é um processo apartado e o cumprimento de sentença é no mesmo processo. A gente já vai ver tudo isso. Na verdade, eu já falei disso, né, na aula passada, que a execução de título judicial é uma nova fase do processo de conhecimento, é no mesmo processo, enquanto a execução de título extrajudicial, justamente por não ter tido um processo prévio, ela inicia um novo processo. E existem algumas diferenças. As diferenças, elas, como o código, elas são bem pontuais, assim. A gente vai ver daqui a pouco, eu coloquei num slide dois artigos para vocês verem que lá nos artigos que falam de execução de título judicial, né, de cumprimento de sentença, ele remete para a aplicação subsidiária das normas de execução, e na execução ele remete para a aplicação das normas de cumprimento de sentença. Então são dispositivos que sempre dialogam, né? Muitos dos dispositivos, estando na parte de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, eles acabam valendo para os dois, e a gente vai vendo isso com calma a partir dessa aula. Então eu vou dar a aula mais ou menos junto, quer dizer, porque muito do que eu vou falar serve para as duas coisas. Então eu vou aqui falar de cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, eu vou meio que indo e voltando, porque eu achei que assim fica mais coerente com o sistema. E a gente, quando alguma coisa for específica, né, de uma das modalidades de execução, eu aviso, o que for comum dos dois eu vou avisando também. Então, só para vocês ficarem cientes dessa metodologia que eu pensei. Então aqui coloquei execução de título judicial e extrajudicial, né? Um em cada lado do slide, e vamos aqui comparar quais são os títulos judiciais e quais são os títulos extrajudiciais. Como a gente viu na aula passada, não existe execução, boa noite, sem título. Bom, primeiro, título executivo judicial. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Quer dizer, esse é o mais fácil, é o mais claro e o mais óbvio, né? Quer dizer, o que é título executivo judicial? Sentença condenatória, via de regra. Aqui o novo CPC ele tirou o termo sentença e colocou decisão, por quê? Porque não só mais as sentenças são títulos executivos, mas também uma decisão interlocutória pode ser. E aqui, gente, tem uma questão que eu comecei a falar na aula passada e eu acho que foi aí que eu parei. Até uma das últimas reformas do CPC de 73, esse artigo, né, na verdade o correspondente do CPC de 73, falava que era título executivo judicial as decisões condenatórias. Essa reforma do CPC que foi mantida agora, ela refez a redação para dizer que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e obrigação.
Nisso, muita gente na doutrina veio falar que agora não, né? Há uns 10 anos, aí, desde essa reforma, salvo engano, em 2005, é possível a execução de sentença declaratória. E existe jurisprudência que diz isso também, mas a melhor doutrina, no meu modo de ver, entende que não é possível a execução de sentença declaratória justamente porque a sentença declaratória ela resolve uma crise de certeza, né? Se há necessidade de execução, quer dizer, se eu tenho uma tutela condenatória, significa que eu levei ao judiciário uma crise de adimplemento. O problema aí está aí, eu acho que na ideia errada do que seria uma sentença declaratória. Mas só para vocês saberem que existe essa polêmica, né? Eu acho difícil de perguntar isso hoje, porque isso aqui já faz alguns anos e tal, mas é bom vocês saberem. Aí eu vou pular aqui para essa então é a principal modalidade de execução de título judicial. Vou pular aqui para o outro lado da tabela, artigo 784, execução de título extrajudicial. Vamos olhar os 3 primeiros incisos. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture ou cheque, quer dizer, são títulos de crédito, né? Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, por exemplo, uma confissão de dívida que tenha sido lavrada em cartório, e o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Aí o documento particular ele necessita dessas 2 testemunhas para ser título executivo. Esses aqui são os títulos executivos mais comuns, né? E aí a gente passa, e aí eu quis fazer essa comparação para vocês se atentarem para a semelhança do inciso 2, segundo e terceiro do artigo 515 com o inciso 4º do artigo 784, para vocês não confundirem. Vamos voltar lá agora para o artigo 515, cumprimento de sentença. Título executivo judicial, a decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Quer dizer, qualquer acordo, qualquer autocomposição dentro dos autos precisa de homologação do juiz. Nesse caso, a gente vai ter um título executivo judicial. Um acordo realizado fora dos autos, de maneira extrajudicial, mas levado ao juiz para homologar, ele também vai ser um título executivo judicial. Agora vamos lá no inciso 4º do 784. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Esses são títulos executivos extrajudiciais. Então, vocês percebem que assim, a mesma coisa, quer dizer, um acordo, ele pode ser um título executivo extrajudicial, se não homologado pelo juiz, ou vai ser um título executivo judicial se homologado pelo juiz. A diferença aí vai ser, ele foi ou não levado à homologação do judiciário. Certo? Vamos continuar então em título judicial. Inciso 4º. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros, sucessores, a título singular ou universal, que se desenvolve melhor na aula de inventário, mas o formal de partilha, né, com a certidão, ele serve também para, enfim, de título judicial para as partes do inventário, né? O crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, quer dizer, o caso de honorário de perito, daqueles todos os sujeitos auxiliares, sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse aqui eu acho que é interessante destacar, né? Embora seja, né, um pouco claro que é judicial, porque foi o juiz que condenou, às vezes pode dar alguma confusão, porque nunca vai ser o mesmo juiz que vai executar, né? A sentença penal condenatória ela vai ser executada por meio de cumprimento de sentença no juízo cível. Sentença arbitral. Esse também é um que até grifei aí, porque é um que dá confusão. E eu lembro de já ter caído isso aqui em alguma prova minha. Boa noite. Algumas provas mais legalistas, eles costumam fazer um jogo aqui com essas hipóteses e misturar título executivo extrajudicial e judicial, né?
E sentença arbitral, se você não sabe a letra desse artigo, você fica meio na dúvida, né? Porque por um lado é uma sentença, mas por outro não é bem judicial, né? Mas segundo expressa a disposição do artigo 515, é título executivo judicial, então não é execução a maneira de execução, é cumprir sentença. Sentença estrangeira homologada pelo STJ e decisão interlocutória estrangeira após concessão do exequatur a carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, mesma coisa, né? Os dois aqui são decisões judiciais em processos estrangeiros após aqui o ok do STJ. Voltando lá para o 784. Aí vocês vão ver que aqui é tudo que nunca passou pelo judiciário, quer dizer, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrédito, outro direito de garantia, contrato de seguro de vida em caso de morte, crédito decorrente de foro e laudêmio, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como encargos acessórios, tais como taxa de despejo de condomínio, certidão de dívida ativa dos entes públicos, crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção aprovada em Assembleia Geral, certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados. E aqui embaixo, não dá para ver aí, mas que não consegui tirar essa barra, mas é todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa de lei, a lei atribui força de título executivo. Esses títulos, gente, é importante colocar assim que eles são, eu já falei isso na outra aula, mas essas hipóteses aqui são taxativas. Existe esse outro inciso aqui que diz que os demais títulos que a lei disser que são títulos executivos, mas essas hipóteses são taxativas. O que significa isso? Se você, titular de um crédito, tiver algum desses títulos aqui, judicial ou extrajudicial, você tem aí a ação executiva, né? Você pode mover um processo de execução ou você pode ajuizar o cumprimento de sentença. Se você não tiver esses títulos, ou se faltar um requisito, né? Se tiver um título desse, mas por exemplo, no caso do cheque prescrito, aquela coisa, você tem que mover um processo de conhecimento, né? Ou uma ação monitória, que vocês vão ver certinho que é depois, que é um processo de conhecimento também. Tá bom? Boa noite. Bom, há uma dúvida ali quanto aos títulos? Isso aqui é meio decoreba mesmo, viu, gente? Isso aí, desculpa, não tinha muito como dar de uma maneira diferente, vocês vão ter que ler isso aí. Eu já mencionei esses dois artigos, mas coloco aqui para vocês. Artigo 513. O artigo 513 está no capítulo de cumprimento de sentença. O que ele diz? Que o cumprimento de sentença será feito observando as regras desse título e observando-se no que couber, conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial. Qual é o livro 2 da parte especial? O livro que fala do processo de execução. E aí você vai lá no processo de execução, artigo 771. Este livro, que é o livro 2 do processo de execução, regula o procedimento de execução fundado em título extrajudicial. Suas disposições aplicam-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução e aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. E aí, de novo, no parágrafo 1 que ele fala, aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Ou seja, um remete para o outro, assim. Então, a gente sempre tem que fazer uma leitura conjunta aí dos dispositivos do cumprimento de sentença e da execução. Aqui coloquei... Bom, tá. Agora eu vou vir aqui para uns artigos que estão lá na parte da execução que tratam algumas normas gerais de execução que servem, todas essas normas aqui servem para ambos os processos, seja para cumprimento de sentença, seja para execução. Poderes do juiz da execução. O juiz pode, a qualquer momento, ordenar o comparecimento das partes, advertir o executado que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, determinar que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações, em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Isso aqui, às vezes, né, para uma execução, de repente, o exequente, às vezes, ele não tem algumas informações que precisa para ir atrás do bem ou do crédito.
Então, por esse dispositivo, o juiz pode determinar que o terceiro que tenha conhecimento, que esteja no poder desses documentos, os apresente em juízo. O juiz poderá, de ofício ao requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados, né, que é esse terceiro. Aqui tem uma coisa de dados sigilosos, não importa muito. E aqui, eu já falei disso, mas vale repetir, né? Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que... Isso aqui eu já falei na aula passada, mas tem dispositivos específicos aqui na execução que são considerados litigantes de má-fé, além daqueles previstos lá no artigo 81. Então, isso não significa que na execução as partes possam infringir o artigo 81, né, que é o artigo geral de litigância de má-fé. Então, na execução, o que é conduta atentatória à dignidade da justiça? Fraude à execução, o ato de se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, o executado que dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificamente às ordens judiciais e, intimado, não indica ao juiz quais são e onde são os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova da sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Isso aqui é um artigo bem interessante para vocês quando atuarem como exequentes, né? Se você não encontra bem do executado, você pode pedir aqui com base no 774, inciso 5º, que o juiz intime o executado a indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora sob pena de multa. E nos casos previstos nesse artigo, o juiz fixará a multa em montante não superior a 20%, revertida para o exequente. Outra coisa que eu já falei, o exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva, a disponibilidade da execução. Né? Interessante sobre a desistência da execução e o que acontece com a impugnação e os embargos, né, que são os meios de defesa. Se os embargos e a impugnação versarem apenas sobre questões processuais, eles também são extintos. Agora, se os embargos e a impugnação versarem sobre o mérito ali do título executivo, sobre, né, a exigibilidade ou não, sobre a rigidez ou não do título executivo, há que haver concordância do impugnante ou do embargante, no caso do executado. Artigo 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que ele sofreu quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Aqui, no caso principalmente para execução provisória, né, a responsabilidade objetiva do exequente, quer dizer, se ele executa o patrimônio do executado e depois o executado consegue reverter, né, a rigidez do título executivo em juízo, o exequente responde pelos danos. A cobrança de multas ou indenizações por litigância de má-fé ocorre nos próprios autos. Não dispondo da lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Aqui tem umas coisas. Aqui tem uma coisa interessante, que é a requerimento da parte. O juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplência. Então, agora expressamente para o dispositivo, e a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. E aí tem um parágrafo que diz expressamente que isso também se aplica à execução de um título judicial. Quer dizer, então, numa execução, você como exequente pode pedir para que o juiz emita ofício para o SPC, para essas coisas, para cadastrar o executado. Competência. Você tem uma dúvida agora? Se ele fizer acordo baixa, aí a restrição... Opa, sim, quer dizer, a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a execução, ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. É um acordo extingue. Extingue? Depende do acordo que você fez. Não, parcelado, tipo, execução, tipo, um acordo parcelado. Ah. Os termos da execução aí, tipo, baixa a restrição, será?
Ora, seria interessante colocar isso no acordo, né? Porque de acordo... É que nem fala pagamento, e quando você fala pagamento, tem ou garantir da execução, né? De repente, se no acordo houve a inclusão aí de uma garantia, baixa. Se não, entendo que na interpretação fria desse dispositivo aí não, né? Mas seria interessante colocar isso no acordo, que não tem impedimento nenhum, né? Competência. Cumprimento de sentença. A regra geral do cumprimento de sentença é a perpetuatio jurisdictionis, que significa. Via de regra, o juiz que proferiu a sentença, o juiz competente para o processo, é ele que vai promover a execução, né? E isso a gente vê no inciso 1º e no inciso 2º. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária e no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Terceira hipótese, o juiz civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo tribunal marítimo. Aí o juiz competente você vai lá nas regras de competência do processo normal, né? Você já viu no primeiro semestre. Aí aqui tem uma regra de uma competência opcional, isso aqui é bem importante. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, quer dizer, salvo nos casos de competência originária de tribunal, o exequente poderá optar, que é opção mesmo, o juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução e pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Por que isso? Né? Para facilitar, uma norma que vem para facilitar a execução. Quer dizer, se o exequente acha que é mais fácil se está no domicílio executado ou nesses outros domicílios, ele pode pedir a remessa dos autos para o juiz competente no juiz de origem. E aí tem uma outra norma aqui de opção aí de competência, que é na execução no cumprimento de sentença de alimentos, artigo 528, parágrafo 9º, que ele diz: além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. Por quê? Aquela ideia de favorecer sempre o alimentante, considerar o alimentado, né? E considerar que ele, enfim, tem menos condições aí do que o alimentante. Agora, o artigo 781, que fala da execução de título extrajudicial. Como, no caso de execução de título extrajudicial, ainda não há processo, a regra geral da perpetuatio jurisdictionis não vale, né? Então vamos lá, inciso 1º. Poderá ser proposta no foro de domicílio executado, no foro de eleição ou ainda de situação dos bens a elas sujeitos. Quer dizer, então também é uma coisa meio opcional aqui, né? Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no local onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer um deles. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Então aqui também tem várias hipóteses, não existe assim, um lugar certo, né, para a execução. Tem que também decorar isso daí. Requisitos da execução. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Se a sentença não for líquida, vai haver aí uma fase de liquidação que a gente vai ver depois. Mas, via de regra, tem que ser certo, líquido e exigível. E aqui tem uma regra bem interessante, que é a novidade. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Pode parecer meio estranho, né? Porque, quer dizer, se eu tenho título executivo extrajudicial, em tese você não tem interesse para mover uma demanda de conhecimento para ter um título executivo judicial. E era o que acontecia, mas
Código reconheceu que você tem um certo interesse, por quê? Porque o título executivo judicial ele tem mais robustez, digamos assim, do que o título executivo extrajudicial. A gente vai ver depois nos meios de defesa que você tem mais, que a matéria que pode ser alegada em embargo na execução é mais ampla do que impugnação. Por quê? Porque aquele título executivo já passou uma vez pelo crivo do judiciário, né? O título executivo extrajudicial nunca passou. Então, por isso que vem esse artigo. E esse artigo também vem para... eu achei ele bem interessante, porque às vezes, gente, embora as hipóteses do que é título executivo judicial e extrajudicial pareçam ser claras, né? Muitas vezes você tem um título ali meio que você fica meio na dúvida se ele é judicial ou se ele é extrajudicial. Quer dizer, na verdade, se ele é título executivo extrajudicial ou se ele não é título executivo, porque às vezes falta um requisito, mas esse requisito também não está tão... E aí você fica meio na dúvida. Eu uma vez trabalhava no escritório há muito tempo que a gente tinha vários casos e vários muito semelhantes, assim, os contratos de honorários, mas que tinham umas cláusulas um pouco mais complicadas de êxito e tal. E aí a gente ajuizava a execução, tinha juiz que aceitava a execução, tinha juiz que falava que precisava de ação de cobrança, e aí alguns a gente ajuizou a ação de cobrança, o juiz falou que a gente precisava de execução. Então isso aqui pelo menos resolve, né? Você fala, tá na dúvida, vamos ajuizar aqui a ação de cobrança e... enfim. Bom, exigibilidade da obrigação. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida exigível, né? E aqui tem um parágrafo único, que é a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação. Se o caso do devedor não... Aqui, aquela exceção do contrato não cumprido, do direito civil na execução, né? Se eu tenho um contrato sinalagmático, né? Cada um tem uma obrigação. Eu não posso ajuizar uma execução contra você porque você não cumpriu, se eu não cumpri a minha parte, né? Então é o que diz esses artigos 787, 788. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante contraprestação do credor, o credor, ou seja, o exequente, deverá provar que adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. O executado poderá eximir-se da obrigação depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargar. Isso aqui está dizendo que o credor também não é... Isso também vem do direito civil, né? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada. Aqueles exemplos lá do direito civil, você acordou um cavalo, tal, ele te dá um cavalo Y, enfim. Aqui, então, a gente vai começar agora a ver... Não vai, peraí. Esse slide ficou... Não, tá, é esse mesmo. Então, o código, ele fala de, basicamente, 4 espécies de execução ou de 4 espécies de cumprimento de sentença, né? A obrigação de pagar a quantia certa, que normalmente é a mais comum, né? A execução de alimentos, que tem toda aquela diferença da possibilidade de prisão, que vocês já sabem, a gente vai ver. A execução contra a fazenda pública, que tem normas especiais e prerrogativas da fazenda. E a execução de obrigação de fazer, não fazer, de entregar a coisa, que é aquela que tem a possibilidade de tutela específica, astrente, etc. A gente vai ver cada uma delas, vai ver como que acontece no cumprimento de sentença e na execução. Aí nessa parte, gente, eu vou começar, porque agora entra nos procedimentos, né? Então eu vou começar falando dos cumprimentos de sentença, e aí depois entro na execução e vou destacando principalmente o que é diferente. Mas então por enquanto aqui isso aqui que a gente vai ver é cumprimento de sentença, tá? Então o artigo que fala geral, aqui está sobre todas as espécies de cumprimento de sentença, né? Artigo 513. Nós já vimos esse artigo, aliás, que é o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, observando no que couber o disposto no livro
livro 2, que é o que fala de execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença, que reconhece o dever de pagar a quantia provisória ou definitivo, far-se-á requerimento do exequente. Então, quer dizer, precisa sentença, trânsito em julgado, precisa ali do exequente pedir para que comece o cumprimento de sentença. O devedor será intimado para cumprir a sentença, depois do requerimento do exequente. E aqui tem uma novidade bem interessante para a gente. Como que o devedor vai ser intimado? Primeiro, e isso continua normal, pelo diário de justiça na pessoa do advogado. Quer dizer, a intimação não é pessoal, é no advogado. Até aqui tudo bem. Inciso segundo, esse inciso é muito bom para nós, por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvado a hipótese do inciso 4, que a gente já vai ver. Quer dizer, quando for assistida a Defensoria Pública, precisa de novo de intimação pessoal. Eu acho que a gente já falou disso em alguma aula aí, mas acho que na aula de intimação, né? Por quê? Repetindo, isso foi no módulo 1, porque o defensor, o código reconhece que o defensor não tem aquele contato pessoal que o advogado tem com o cliente, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? O devedor, o defensor é intimado do cumprimento de sentença, ele não tem meios de achar o assistido, o executado, e de repente o assistido é surpreendido aí por uma penhora online, por uma coisa assim. Então, o assistido da Defensoria Pública tem que ser intimado pessoalmente. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, eu nem lembro mais qual que é esse artigo, vamos ver aqui. É aquele artigo que fala das empresas e não sei o que vão ter que guardar um banco de dados eletrônico. Então isso aqui aplica só para aquelas hipóteses, né? Esse é o artigo 246. E por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel. O artigo 256 é justamente o artigo da citação por edital. Quer dizer, se ele foi citado por edital na fase de conhecimento, foi revel, aqui o código diz que ele deve ser citado por edital de novo, provavelmente ele não vai ficar sabendo de novo, né? Só vai ser cientificado só na penhora. Bom, na hipótese isso aqui também tem uma exceção aqui para aquele benefício novo aí da Defensoria. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, quer dizer, o inciso 2º é esse da Defensoria. Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Então, quer dizer, o devedor mudou de endereço, aí o juízo não tem que ficar mais procurando, era o ônus dele informar durante o processo se ele mudou de endereço. E aqui tem uma outra coisa bem importante também. Se o requerimento que alude o parágrafo 1º, quer dizer, o requerimento para o início do cumprimento de sentença, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação tem que ser pessoal, e aí não mais na pessoa do advogado. Porque aí o código entendeu que 1 ano depois pode ser que o advogado e o cliente já não tenham mais aquela relação, né? Então ele tem que ser intimado aí pessoalmente, observado o disposto no parágrafo 3º, que é o que diz que se ele mudou de endereço sem comunicar, aí o problema é dele. Aqui tem uma regra no parágrafo 5º, que é uma regra de responsabilidade patrimonial, quer dizer, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Essa regra é o seguinte, o fiador, lá pelo direito civil, ele eu não sei se solidariamente responsável, ele é responsável também pelo negócio. Se ele não participou do processo de conhecimento, ele não pode ser executado. Então, tem que colocar o fiador, o co-obrigado, o corresponsável no processo de conhecimento para que o título executivo valha contra ele, né? O título executivo só vale perante aquelas partes que participaram do processo. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, cumprimento da sentença, dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. Isso também tranquilo.
Aqui eu coloquei de novo o artigo 515, que eu já falei dele. Deixa eu ver. Isso aqui eu já falei, né? Bom, protesto de sentença. Isso também não é novidade no código. A decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Protesto, no cartório de protesto, assim como um título executivo extrajudicial, né? O novo código ele meio que equiparou aqui. Você pode protestar uma nota provisória, você não pode protestar uma sentença, né? Então agora pode protestar. Enfim, aí que tem as regras aqui, né, para efetivar o protesto. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias, indicar o nome, a qualificação do exequente, blá blá blá. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Quer dizer, se propôs ação rescisória contra aquela sentença, você pode anotar lá no protesto. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. E aí colei aqui de novo, para não esquecer, a possibilidade de negativação também do devedor, né? Então, além de protestar, você pode negativá-lo nos cadastros de proteção ao crédito. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser resolvidas pelo executado aos próprios autos e nesses serão decididas pelo juiz. Aqui, depois a gente vai ver melhor os meios de defesa do executado. E aqui aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisória definitiva e a liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória. Quer dizer, às vezes você também precisa executar a tutela provisória, né? E aí você executa e aplica-se tudo isso aqui, todas essas regras de cumprimento de sentença. Dúvidas? Qual dos dois é a medida mais efetiva? Qual? Entre o protesto. Depende. Aí acho que vai depender do caso concreto, né? Se for por exemplo, uma empresa, eu acho, um protesto para ela, né, tem efeitos muito gravosos, mas para uma pessoa física, de repente, um protesto para ela, eu acho que surte mais efeito uma negatificação, né, porque aí ela, enfim, fica... Mas não sei, aí é a opção do exequente, né, pode fazer ou não qualquer uma dessas duas coisas. Cumprimento provisório. Existem duas formas de cumprimento de sentença quanto à provisoriedade e definitividade, né? O cumprimento de sentença é de sentença transitada em julgado, o cumprimento provisório é da sentença que não transitou em julgado, mas que não transitou em julgado porque houve recurso, mas que esse recurso é desprovido de efeito suspensivo, né? Bom, então a gente vai ver o cumprimento provisório, depois vamos ver o definitivo. O cumprimento provisório, vou ver aí. Está dizendo o que eu acabei de dizer. Impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso primeiro, isso aqui é bem importante, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar todos os danos que o executado tenha sofrido. Mais uma vez, a responsabilidade objetiva do exequente. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifica ou anula a sentença, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito de execução. Quer dizer, isso aqui é a decorrência do teoria dos capítulos da sentença, né? Tem 2 capítulos lá no STJ, um foi reformado e você já estava executando provisoriamente. Claro que o capítulo que não foi reformado continua. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importam em transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro dinheiro real, ou dos quais possa resultar grave dano executado, dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, o que é bem importante também. Execução provisória, via de regra, e a gente já vai ver as exceções, precisa de caução justamente por ela ser provisória, justamente por haver aí uma chance, né, do título cair, e aí acontece de que o exequente, que ele já gastou todo o dinheiro, o executado, coitado, ele não vai ter como reaver aquilo, então precisa de caução. No cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, e a gente já vai ver a impugnação mais para frente aí na aula, talvez na aula que vem. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos. Tá? Isso aqui é aquela multa de 10% no caso de não cumprimento espontâneo. A gente já vai ver ela, enfim, o 523 a gente ainda não chegou nele. Mas aqui o código pacificou o negócio de que é devida essa multa também no cumprimento provisório. Havia essa dúvida, havia divergência na jurisprudência, na doutrina, no Código Antigo, e o Código aqui resolveu nesse sentido, é cabível a multa. E honorários, né? Se o executado comparece tempestivamente, deposita o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Isso também é um argumento que o Código quis deixar claro, né? Porque um dos argumentos para dizer que a multa não era devida era justamente esse. Quer dizer, você quer que eu pague e recorra ao mesmo tempo, pratique dois atos incompatíveis, isso não vai acarretar em preclusão lógica, né, do meu recurso? Aí o Código deixou bem claro aqui que não. Aqui, mais uma vez, está falando de direito à reparação dos prejuízos. E o cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Dispensa de caução. Isso aqui eu acho bem importante, porque se for cair caução, né, certamente não vai cair que precisa caução na execução provisória, a pessoa não sabe. Vai cair quais são as hipóteses que você não precisa de caução para execução provisória. Primeiro, crédito. O crédito é bem importante aí para a defensoria, crédito de natureza alimentar, não precisa de caução. Por quê? Porque você conhece a natureza alimentícia, que, enfim, o executado precisa daquilo, da subsistência. O credor demonstrar situação de necessidade também, quer dizer, o crédito pode não ter natureza alimentar, mas o credor pode estar passando por necessidade. Pender o agravo do artigo 1042, que é o agravo contra a inadmissão de recurso especial. Por que o Código colocou isso aí? Porque entendeu que nessa hipótese já é muito remota a possibilidade de reversão. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula, aí mais uma vez os precedentes, estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do STF e do STJ ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Se eu cair algum, eu posso nesse. Parágrafo único. Mesmo, aí tem a exceção da exceção aqui. Mesmo nessas hipóteses, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco grave dano ou de difícil e incerta reparação. Cumprimento provisório será requerido por petição dirigida ao juiz competente. Já vimos competência. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Então, não sendo eletrônicos os autos, porque o juiz não teria acesso aos autos. Sendo eletrônicos, presume-se que o juiz tem acesso, então não precisa juntar, né? Decisão exequenda, certidão de interposição do recurso, não dotado de efeito suspensivo, procurações, decisão de habilitação, se for o caso, isso aqui é coisa de inventário, facultativamente outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Dúvidas? Cumprimento definitivo. Ou seja, após o trânsito em julgado. No caso de condenação em quantia certa, e aqui, gente, é o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia certa. Quer dizer, aqui
aqui é obrigação de pagar quantia, né? Daqui a pouco a gente vai ver alimentos, etc. Mas só para vocês saberem onde a gente está. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á requerimento exequente, sendo executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, a quesito de custo. Importante esse prazo. Daqui a pouco a gente vai ver o prazo de execução de título executivo extrajudicial de 3 dias. Guardem essa diferença. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido da multa de 10%, que a gente já falou, e também de honorários de advogado de 10%. Então o código já fixa o honorário de advogado da execução, é 10%, não tem conversa. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput. Tudo bom aí? O cara tá meio mal ali. Bom, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Então, quer dizer, o sujeito paga a sua parte, vai ter multa, vai ter honorários sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se atos de expropriação. Requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Isso é bem importante também. Devendo a petição conter banco completo, etc., índice de correção monetária adotado, juros aplicados, respectivas taxas, termo inicial e termo final dos juros e correção, periodicidade da capitalização dos juros, se houver, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados e indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Então, quer dizer, tem que descrever bem como foi feito o cálculo, até para dar condições de o executado impugnar, né? Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequado. Então o próprio juiz pode entender ali que a penhora vai ser menor. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias, exceto se outro for determinado pelo próprio juiz. Quando a elaboração demonstrativa depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob culminação do crime de desobediência. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, requerimento exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias por cumprimento da diligência. Se os dados não forem apresentados pelo executado sem justificativa no prazo designados, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Então veja que tem uma diferença aqui, né? Esse parágrafo terceiro. Quando o executado não tiver, o exequente não tiver condições de fazer as contas, ele estima o executado e sob pena de crime de desobediência. Se ele conseguir fazer aí as contas, mas precisar confirmar algumas coisas em poder do executado, então, imagine se é uns recibo de pagamento, por exemplo, de algumas parcelas, e o executado não apresentar, aí não é crime de obediência, aí reputar-se-ão corretos os cálculos do exequente, né? Que essa é a sanção que o código estabeleceu. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entende devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Ou seja, o réu, antes mesmo de movida a execução, o cumprimento de sentença, né, ele comparece. E aí o autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito ativo de parcela em controvérsia. Concluindo pela insuficiência, sobre a diferença incidirá uma multa de 10% e honorário de advogado, também fixados em 10%. Aplicam-se... Bom, aí aplicam-se as disposições deste capítulo de cumprimento definitivo ao cumprimento provisório. E acabou. Dúvidas aí? Eu tenho um caso. Bom, eu questionava acerca de que a planilha tinha que estar na peça, entendeu? Sentença. Basta informar esses
Então, você tem que juntar a planilha com uma anexo. Normalmente é o que a gente faz, um Excel ou um negócio anexo. E aqui o que o código diz, né, que é uma coisa até que muitos advogados nem fazem, sinceramente eu nem fiz, já fiz de outro jeito também. Ele diz que você, na peça, você tem que indicar tudo isso aqui. Mas ele não está dizendo. Você colocar na execução a gente faz. Você coloca um quadrado, aí você coloca o que você está cobrando, o índice está aplicando e as custas que vocês estão pagando. Aí você fala que está anexo à planilha. Aí na planilha Isso. tem um cálculo. O que pode encrencar é se todas essas coisas exatas aqui que ele pede não está na. Mas ele não diz que a planilha tem que mesmo, porque não tem o menor sentido, né? Quer dizer, documentos de alimentos, então. Né? Isso aqui que vocês gostam, aprender a galera, né? Bom, como vocês sabem, só existe uma modalidade de prisão civil admitida no direito brasileiro. A nossa Constituição admite duas modalidades. A nossa Constituição admite a prisão civil por dívida de alimentos e prisão civil pelo depositário infiel. Mas, por conta da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Supremo julgou inconvencional. Aí não foi um controle de constitucionalidade, foi uma coisa de convencionalidade. Então, não se admite a prisão do depositário infiel, apenas a do devedor de alimentos, porque entende-se que a execução de alimentos é muito importante, porque dela depende a subsistência do alimentado e etc. Bom, no cumprimento de sentença, condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado, e aqui, muito importante, pessoalmente. Então não vale na pessoa do advogado, tem que mandar ali a cartinha. Para em 3 dias, e aqui também já é diferente do momento de pagar, né? Lá é 15, aqui são 3. Pagar o débito, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Caso executado no prazo referido no caput não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se que couber o disposto no 517. Então aqui já é o protesto aqui, ele é meio que uma etapa lógica para a prisão, né? Nesse caso vai haver protesto, não é como aquele protesto opcional, 517. Somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Esse prazo aqui sempre teve meio que uma polêmica, né? Porque na lei de alimentos ele fala 60 dias, né? E esse dispositivo da lei de alimentos ele não foi expressamente revogado. A doutrina que eu consultei aqui, a maioria entende que isso aqui revogou tacitamente, mas se você tiver pelo devedor, eu acho que perfeitamente dá para dizer que aquela lei é especial a essa, né? Porque aquela é a lei de alimentos. A lei especial não revoga. Mas na verdade aquela é especial. Aquela é especial, né? Sim, é aquela especial. Embora ela seja anterior, então você pode sustentar que aquilo não foi revogado pela especialidade. Sim. Pela temporalidade, essa aqui revogou. Mas os doutrinadores estão dizendo que essa aqui, que o Pelo que eu vi, CPC revogou a lei de alimentos? Pelo que eu vi, sim. Mas, pois é. E aí, é estranho, eu cheguei a consultar porque antes desse código havia, parece que tinha entendimento jurisprudencial que era 60 ainda, né? E o Código de 73 era posterior à Lei de Alimentos. Mesmo assim, então assim, né, se entendia-se que o Código de 73 não revogou, quer dizer, temporalidade é simplesmente o fato de ser depois, né? Muito depois ou um pouco depois não faz diferença, né? Mas enfim, aqui dá para sustentar duas coisas mesmo, porque esses critérios eles são meio confusos mesmo e depende lá de você tiver. Mas eu acho que perfeitamente dá para sustentar que são 60 dias. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
cumprimento da pena não exime o executado de pagar do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. O débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Por que isso? Entende-se que o que justifica a prisão por dívida é a necessidade de subsistência do alimentado, né? Se ele está ali há 2 anos sem receber a pensão, tudo bem, mas significa que ele está sobrevivendo ali e não justifica a prisão, só dos 3 meses. O que o pessoal acaba fazendo é pagar os 3 e deixar os para trás sem pagar, né? Pela regra comum, né? O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou da decisão desde logo nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, que é a execução de pagar a quantia certa, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. E aqui tem aquele dispositivo sobre competência que eu já falei. Pode o cumprimento de sentença de alimentos ser ajuizado no domicílio do exequente. Bom, aqui, aquele dispositivo, quando o executado for funcionário público, militar, diretor, gerente de empresa ou empregado registrado na CLT, o exequente pode requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Isso aqui é uma exceção aí à imperabilidade dos salários, né? Ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade, a empresa ou ao empregador, determinando sua pena de crime de desobediência, desconto, etc. E aqui está falando do ofício também. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou renda do executado de forma parcelada nos termos do caput desse artigo, contando que somada a parcela devida não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. O que esse artigo está dizendo? Sem prejuízo de descontar mensalmente a pensão, o juiz pode ver, olha, você está devendo aqui 2 anos, vamos parcelar aqui e a gente vai descontando mensalmente um pouquinho, desde que essa soma não ultrapasse 50% dos rendimentos líquidos, dos ganhos líquidos, né? Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes, que é quando fala de penhora e, enfim, alienação. O disposto nesse capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Ou seja, alimentos provisórios também são, dever alimentos provisórios também está sujeito à prisão. A execução dos alimentos provisórios, bem como dos alimentos fixados em sentença ainda não transitados julgadas, processam em autos apartados. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha se proferido a sentença. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Também é uma regra não é processual, mas está aqui. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. O que é isso aqui, gente? Vocês já viram casos de que, por exemplo, o sujeito da família morre e aí a empresa é condenada a pagar uma pensão até a data em que essa pessoa teria 70 e poucos anos, que é expectativa de vida, etc. Nesse caso, é uma prestação alimentícia, decorrente de ato ilícito. Nesse caso, pode desobrigar o executado, requerimento do exequente, obrigar que o executado constitua capital. O que é isso? Ele tem que reservar um capital ali que ele não pode mexer para garantir esse pagamento. Você estima quanto vai ser o pagamento até a data final e obriga ele a reservar aquele dinheiro para garantir esse pagamento mensal. E o capital será inalienável e penhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de habitação. E aqui tem o parágrafo 2º, que é a exceção.
Se for uma pessoa jurídica de notória capacidade econômica, quer dizer, um banco, um negócio, o juiz pode substituir a constituição do capital pela inclusão em folha de pagamento dessa pessoa jurídica. O requerimento executado, ele pode dar, ao invés de constituir capital, fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Pode deixar o imóvel garantido, né? Bom, se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. A prestação alimentícia poderá ser fixada, tomando por base o salário mínimo. Fim da obrigação de prestar alimento, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. E aqui uma dúvida, né, que coloquei para vocês. Cabe a multa de 10% no caso de não pagamento na execução de alimentos? Eu já coloquei a resposta, deixa eu voltar. Cabe. Multa de 10% lá no caso de não pagamento. Oi? Cabe multa de 10%? Você falou que sim. Eu não falei nada. Ali não fala. Mas se for procedimento de execução cabe, né? Se for procedimento de execução por quantia certa, se não for procedimento de prisão, cabe. Mas se for de prisão? De prisão, não sei. Mas a lei não faz, a doutrina entende conforme ensinamentos da Renata. Não cabe porque seria uma dupla sanção, né? O cara já vai ser preso e vai ter uma multa de 10%, é sacanagem, né? Bom, outra coisa. É possível a cisão da execução de alimentos? Quer dizer, se realiza duas execuções, uma de prisão e a outra de execução do resto, é possível. Tem aqui uma acórdão da Nancy Andri. E aqui ela falava nos ritos do 732 e 733, que eram os antigos ritos de prisão e de penhora. Então, para vocês saberem, é possível. Alimentos, dúvida. Fazenda pública. E aqui a gente começa com a Constituição Federal. Por que tem um procedimento especial de pagamento de execução da fazenda pública? Porque a fazenda pública tem uma grande prerrogativa conferida pela Constituição, que os bens dela não são penhoráveis, e ela paga os seus débitos mediante precatórios ou requisição de pequeno valor, dependendo do valor. Isso está lá na Constituição, artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Como é que funciona isso? Tem uma fila de precatórios, tem várias filas na verdade. Aqui no parágrafo 1º tem uma fila especial para déficit de natureza alimentícia, e no parágrafo 2º tem uma fila duplamente especial, que é débito de natureza alimentícia de pessoas idosas ou com deficiência. Que aí é mais especial ainda que o débito puramente alimentar. O que acontece? A fazenda te deve, você tem lá uma sentença de procedência. O que o juiz faz? Ao invés de mandar a fazenda penhorar, a conta da fazenda, ele manda incluir lá na fila do precatório, e dependendo do executado, de quem seja, se for União, se for Estado, dependendo de qual município, de qual Estado, você fica aí uns 20 anos para receber nessa fila, às vezes você fica menos, às vezes você... E você entra nessa fila, o Estado basicamente paga quando ele quer. Na verdade, isso tem uma ordem cronológica, não é possível furar essa ordem cronológica. Se essa ordem cronológica for furada em seu prejuízo, aí cabe sequestro do seu crédito imediatamente, Mas, enfim, é isso. E aí teve uma novidade aí, o RPV não era previsto desde o começo da Constituição, que aí o legislador, o constituinte, pensou, mas não é sacanagem, colocar uns caras que têm uns créditos mó pequenos e tal, na mesma fila, e aí instituíram essa requisição de pequeno valor, que é a RPV, que está aí no parágrafo 3º, que a gente já vai ver o que é considerado pequeno valor,
mas quando o seu débito é de pequeno valor, ele não entra na fila do precatório e ele é pago mais rápido e tal. Para os fins, enfim, é basicamente isso que está falando nesses artigos aí, vocês leem eles depois, mas é isso aí. Quanto é o pequeno valor? Eu já vou chegar lá. Cada ente federativo tem um pequeno valor, tá? Aqui embaixo está o valor, em São Paulo são 1.013, sei lá o que, unidades fiscais. Uma unidade fiscal é tanto, eu fiz a conta aqui, deu 28.468,78. No estado de São Paulo, né? Para cada coisa vai ter um, então preciso olhar na lei de cada ente federativo qual é o pequeno valor deles. E aqui uma coisa importante que eu coloquei lá em cima: não se admite o fracionamento da execução contra a fazenda pública. O que acontece? O pessoal começa a falar: eu tenho 100 mil reais para receber aqui, me paga aí o pequeno valor agora e emite o precatório. Aí a galera, não pode. O que pode fazer? Você pode abrir mão do excedente para receber o pequeno valor. Às vezes vale a pena, porque se você tem um crédito de 30 mil, 28.400 é melhor do que esperar. Como? A meia sala. Não, você chega no... Abrir mão de 2 para receber 28. Porque assim, o que é, não sei se vocês... Tem gente que vende crédito de precatório com um deságio absurdo, assim. Alguém chega a uma grande empresa que não precisa do dinheiro e vai lá e compra teu crédito precatório por metade do que ele vale. Então aqui, se você abrir mão de 2, 5 mil para receber 28, tá bom, tá bem bom ainda, considerando que é contra a fazenda. Então pode fazer isso. Execução de sentença. Agora, lógico, né, se você tiver uma coisa aí de 500 mil, você estiver dando muito dinheiro mesmo. Né? Bom, então no cumprimento de sentença que impuser a fazenda pública o dever de pagar a quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo aí as mesmas coisas, né? Os índices, etc. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando seu próprio, se for o caso, disposto nesse artigo 113, que é desmembramento de direitos de consórcio de muita gente. Aí um parágrafo que a Fazenda Pública adora, que é a multa prevista no parágrafo do 523, que é aquela multa de 10%, não se aplica à Fazenda Pública. E mais, aí o artigo 85, parágrafo 7, não são devidos honorários do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que seja expressão aplicatória, desde que não tenha sido impugnada. Então, você vê que a Fazenda Pública já começa devendo 20% a menos do que todo cidadão comum. Outra prerrogativa da Fazenda aqui está no 535. Vocês viram que lá, tanto no documento de sentença como na execução, a gente vai ver, o executado ele é intimado para, no documento de sentença, pagar em 15 dias e na execução para pagar em 3 dias. A Fazenda Pública será intimada na pessoa do representante judicial por carga remessa ao meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar. Não é intimada para pagar, é para impugnar. Não é para impugnar, não nem sentiu a pagar. Só depois que ela não impugna ou que acaba a impugnação, que aí sim ela é intimada para incluir o seu débito na fila do precatório. Enfim, impugnar a execução, tem toda a matéria que é alegada aqui na impugnação, mas a gente vai ver a impugnação na outra aula. Então, não vamos ver isso aqui. Vamos direto aqui para o parágrafo 2º. Não, isso aqui também é de impugnação. Não impugnada, parágrafo 3º. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, quer dizer, se a fazenda não impugnar ou a impugnação for julgada improcedente, expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente, isso vai para a presidência do tribunal, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição. Por ordem do juiz, dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado no processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Eu não sei como está esse
esse prazo, como é que isso está funcionando aqui em São Paulo de 2 meses, mas vai demorar um pouquinho mais, assim, não demorou só 2 meses não. Mas mesmo assim é muito mais rápido o pequeno valor do que o precatório. Tratando de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Quer dizer, isso aqui também é interessante. Imagina-se que a fazenda, na impugnação, ela só alega excesso de execução. Aí você fala, tudo bem, excesso de execução, vamos discutir, mas se você está alegando só excesso de execução e mais nada, né? Porque é difícil não alegar mais nada. Então essa parte aqui é incontroversa, então já expede o meu precatório disso aqui, porque, né, eu já ganho aí alguns anos na fila. Para efeito disposto no inciso terceiro. Tá. Aí aqui essa parte, esse parágrafo 5º até o parágrafo 8º, é aquela história que a gente já viu da ação rescisória, sobre sentença declarada ação rescisória ou pela inexequibilidade do título, embasado em lei julgada inconstitucional pelo STF, pelo STF em controle concentrador difuso. Eu já falei disso na aula de ação rescisória. Na aula de impugnação a gente passa sobre isso aqui de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, mas né, vamos pular aqui porque já falei uma vez e já vou falar outra. Beleza? Essas dúvidas aí com relação à fazenda? Vamos? Tudo bem? Sim. Oba. Vou ver a sentença de... Querem falar um pouquinho? 9 horas? Você que sabe, pode continuar. Você que sabe. Pode fazer pausa também. É porque não já começa no... Senão... Tá.